Atualmente, os químicos estão extremamente preocupados devido ao projeto de lei 3081 de 2022, de autoria do deputado federal Tiago Mitraldi, do Partido Novo de Minas Gerais. Ele é um projeto de lei que está aguardando o despacho do presidente e tem como ementa, escopo objetivo, ele revoga e altera leis, decretos-leis e um decreto, a fim de desregulamentar profissões e atividades que não ofereçam risco à segurança, à saúde, à ordem pública e à incolumidade individual e patrimonial, ou seja, a isenção de risco, incolumidade é isenção de risco. Isso claramente preocupa os químicos porque uma dessas profissões que é considerada que não oferece risco à segurança, à saúde, à ordem pública, à incolumidade individual e patrimonial seria a dos químicos. Bom, antes de eu trazer qualquer opinião pessoal, polêmica, realizar qualquer ataque de fúria, já que eu sou químico licenciado e bacharel com atribuições tecnológicas, eu vou primeiro tentar entender o que é a regulamentação da profissão. Inicialmente, não só dos químicos, mas de todas as profissões. O que é a regulamentação de profissões, de acordo, claro, com a agência Senado? Bom, a regulamentação, ela define o exercício da função, os seus requisitos e competências e habilidades exercidas no processo de trabalho da atividade do profissional. As leis, elas tratam da jornada de trabalho, das atribuições, da área de atuação e a formação exigida e outras definições ao exercer, claro, a atividade profissional. Profissões regulamentadas, elas são regidas por legislação própria, em que os profissionais possuem deveres e garantias e têm suas atividades fiscalizadas. Para que uma ocupação seja regulamentada, ela precisa de uma lei feita pelo Congresso e sancionada pela Presidência da República. Então, por isso, só reconhecermos uma profissão, ela não garante a sua regulamentação. Geralmente, o respeito às normas estabelecidas, todas essas normas vigentes para ocupação profissional regulamentada, ela pode resultar em advertência, suspensão do exercício profissional, cancelamento do registro, por exemplo, no caso dos químicos, registro no Conselho Regional de Química, e uma multa referente aí, uma penalidade ao que você desrespeitou e feriu, portanto, as normas e legislações de regulamentação do seu exercício profissional. Então, é muito importante a gente entender isso, o que é a regulamentação profissional, antes de entender o que é a perda dela. Eu vou falar um pouquinho aqui, para não falar de opinião minha e não ser, vamos dizer assim, completamente eivado, por achismos. Eu vou ler um pouco na íntegra, não exatamente na íntegra, mas boa parte do texto do projeto de lei redigido pela equipe do deputado federal. Bom, ao impor inúmeras barreiras de entrada, o exercício profissional fica limitado a condições que muitas vezes não refletem critérios que de fato tornam a prática mais segura. O que ocorre é que grupos de interesse almejam uma fatia do mercado para seu exclusivo usufruto. Então, aqui o deputado se refere ao seguinte: o fato de regulamentar algumas profissões a tornam pouco acessíveis a alguns profissionais e essa regulamentação não melhora a qualidade de serviços e a segurança tanto do profissional como das pessoas, dos clientes que usufruem desse serviço / produto, que é alvo do ofício desse profissional. Bom, no caso, o que nós vemos, o que se vê, eu estou lendo na íntegra aqui o projeto de lei do excelentíssimo deputado. No caso, o que se vê, grupos de profissionais alegando que, dadas as restrições impostas, irão garantir um nível de segurança e qualidade. O que não se vê,
uma enorme massa de profissionais qualificados em busca de emprego e dispostos a oferecerem sua mão de obra, proibidos de trabalharem por não atenderem aos critérios formais, que na grande maioria das vezes não possuem correlação com qualidade do serviço prestado. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que existem profissionais que prestam bons serviços, que são qualificados em ordem prática ao exercício da profissão e que a inexistência de um registro em órgãos como o Conselho Regional de Química, o Conselho Profissionalizante nosso dos químicos, inacessibiliza a entrada deles no mercado, ou seja, ele não ter uma regulamentação, mesmo sendo um bom profissional, o impede de exercer e distribuir ao mercado a sua mão de obra qualificada, tá certo? Bom, vamos continuar a leitura. Isso gera um aumento de custo na economia, né? Claro, os conselhos regionais e federal, né? Lembrando disso, tem custos, claro, né? Muitos deles são arcados até pelos próprios profissionais em suas anuidades, ou então a usufruir em qualquer tipo de facility, né? Em qualquer tipo de serviço desses conselhos, você, claro, vai estar pagando, e isso, claro, tem um custo na economia nacional. E também uma barreira à entrada de novos prestadores de serviço, o que diminui a competição e aumenta os preços praticados. Então, ele acusa que a regulamentação de profissões, né, de serem, claro, um dos causadores do aumento de custos de serviços e inflacionamento localizado de certos serviços da economia. Acho um pouco forte, pessoalmente, você afirmar isso, principalmente não havendo estudos com base em dados. Eu espero, claro, que a equipe do excelentíssimo deputado tenha feito um estudo quantitativo para poder dizer que haja esse efeito em todas as profissões que ele está buscando com esse projeto de lei desregulamentar. Tá? Bom, nos casos em que as exigências legais são abusivas, ainda pode haver perda da qualidade, eliminando bons profissionais do mercado e privilegiando pessoas que cumprem requisitos tão somente burocráticos. A despeito do exposto, entendemos as preocupações com as atividades cuja má prática possa acarretar em riscos à saúde da população. Logo, as profissões que de alguma forma possam afetar a sanidade física dos seus usuários não estão incluídas no texto. Bom, eu não sei o que é exatamente um usuário de uma profissão. Particularmente, talvez seja um termo de jargão legal que eu desconheça, mas assim, eu sei que são usuários de produtos e eu sei que são personas profissionais em exercício. Eu acredito que ele queira dizer dos usufrutuários do serviço, imagino eu, não sei, não entendi o que é um usuário do profissional. Para mim isso daí não tem sentido, mas tudo bem. O que ele quer dizer, portanto, é que a regulamentação está impedindo de bons profissionais entrarem no mercado e isso aumenta o desemprego dentro de várias áreas, dentre elas a área de química, tá? É interessante porque, não sei se vocês sabem, mas os físicos não tinham a sua profissão regulamentada até metade do ano passado, né? E na metade do ano passado foi criado o primeiro Conselho Federal de Física, o CFFIS, no país, tá? Isso de acordo, claro, com a agência Câmara de Notícias. Então, em contramão a tudo isso, houve a criação do CFFIS pelo Projeto-Lei 1802 de 2022, então data de 15 de julho de 2022, cujo objetivo foi criar o Conselho Federal de Física e prever a criação de conselhos regionais. Então, ao mesmo tempo que nós estamos pensando em desregulamentar a profissão de químico e, eventualmente, claro, extinguir conselhos, o Conselho de Física gerou novos conselhos, né? Está, na verdade, planejando gerar novos conselhos até regionais, tendo-se criado o Conselho Federal. O autor do projeto foi o deputado Daniel Almeida, do PCdoB do estado da Bahia. Uma parte muito interessante do texto desse projeto de lei que eu li, tá, na íntegra, foi
A ausência de um órgão fiscalizador e profissionalizante pode gerar riscos irreparáveis à coletividade. No caso da física médica em especial, podem resultar na morte de um indivíduo ou grupo de indivíduos. Ou seja, ele está falando sobre os físicos nucleares que trabalham como técnicos em exames de imageamento ou até raio-x, trabalhando, por exemplo, no controle de doses e na segurança, proteção, uso de coletes de chumbo e boa operação desses equipamentos, como o PET-CT, PET-scan, né? Como, por exemplo, também o próprio raio-x, como eu já comentei, ou equipamentos que não são exatamente uma radiação, mas um campo eletromagnético muito intenso, como a ressonância magnética, exames de tomografia e assim por diante, tá? É muito interessante que os físicos propriamente ligados a essa área médica e de radiação são considerados, portanto, uma vez que eu veja um governo, né, e uma Câmara Legislativa como uma unidade, eu não sou o tipo da pessoa que vai dissolver, esse é o partido X, esse é... Não, nós somos uma união, tá? Ao mesmo tempo que a gente defende a criação e aumento, né, claro, de custos e a regulamentação da profissão de físico, nós estamos desregulamentando, propondo, na verdade, desregulamentar a profissão de químico. Eu acho muito contraditório pensando que é um único país, né? Uma única Câmara, vamos chamar assim, mas é o que acontece. O Conselho Federal de Química se manifestou, então, no site oficial deles, eles falam o seguinte: o Conselho Federal de Química vem a público manifestar-se enfaticamente contra o projeto de lei, né, o 3081 de 22, que trata da desregulamentação de 106 profissões, entre elas a de químico. As profissões sujeitas a registro e fiscalização, das quais se incluem as profissões da área de química, representam, acima de tudo, o entendimento de que é preciso assegurar à sociedade brasileira produtos e serviços de qualidade e excelência. E isso só é possível a partir da atuação dos conselhos profissionais, insuspeitadamente, do sistema CFQ-CRQ, Conselhos Federais de Química, Conselho Federal, né, único de Química, e Conselhos Regionais de Química, tá? Bom, todo o resto do texto diz que a desregulamentação da profissão é preocupante, né, que vai trazer, óbvio, um impacto negativo global à nossa economia, obviamente, os usufrutuários, né, toda, vamos dizer assim, clientela desses serviços e produtos vão ser indevidamente impactados. E, claro, o CFQ, ele entende, por conseguinte, que o cessamento da tramitação e o arquivamento do despropositado projeto de lei é a ação que melhor atende aos interesses do nosso país. Bom, para quem quiser conhecer um pouquinho mais a constituição histórica da legislação do químico no Brasil, o Conselho Regional de Química, 4ª Região, tem um bom texto, basta você procurar em qualquer ferramenta de procura. E é muito interessante porque a profissão do químico ela é regulamentada desde 1956 por Juscelino Kubitschek, para quem não sabe, tá? Bom, muitas pessoas falam: Alexandre, eu sou químico, eu tenho, obviamente, meu registro no CRQ ativo. Eu gostaria de saber o que isso impacta na minha carreira e na minha vida. O que eu posso afirmar de modo objetivo e simples: eu não analisei todas as normas de regulamentação. Eu, claro, não sou advogado, eu não tenho condições de saber o que, claro, é direito garantido ou não, o que vocês vão poder, claro, ter garantidos ainda após essa extinção. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: todos os ganhos coletivos de classe que os profissionais tiverem garantidos até hoje podem estar, sim, sob ameaça. Então, o piso salarial, convênios, depois que você se ausentar ou, de alguma forma, vamos falar assim, se aposentar das suas atividades, você também perde. E todos, vamos dizer assim, outros benefícios, cursos que você tem pelos conselhos, né?
a defesa de classe se torna, claro, algo muito mais descentralizado. Acima de tudo, o que eu acho, tá? Para ser químico, ainda vai ser necessário fazer um curso superior ou um curso técnico, por exemplo. As profissões, o engenheiro químico, ele vai ter que voltar a ser credenciado no CREA, né, que é o Conselho Regional próprio. Eles vão parar de ter o credenciamento no CRQ, que hoje o vigente é que eles tenham o credenciamento no CRQ e não exatamente no CREA, né? E basicamente, se você quiser, para jovens que quiserem, claro, exercer a profissão de químico, eles ainda farão faculdades, cursos técnicos, né? O curso técnico de nível médio sempre foi a melhor porta de entrada no mercado de trabalho. Por quê? Porque os custos de contratação de um técnico para uma companhia são menores e claro que com isso há um estreitamento, um ganho de experiência do profissional, um estreitamento de relacionamento com as companhias, e esse profissional, ao ir estudando um curso de engenharia de bacharelado, tendo um relacionamento com a sua companhia, claro, ele vai poder progredir ali dentro com um ganho de confiança que ele vai tendo no período de experiência de trabalho oferecido. Então, a melhor porta ao mercado de trabalho químico hoje, claro que é se formar técnico de nível médio e já buscar um cargo para iniciar um relacionamento profissional, pelo menos como assistente, tá? Isso não vai mudar em nada. Vejam os físicos, até hoje era necessário fazer faculdade de física para exercer a profissão. A questão que fica realmente é a seguinte: o que eu posso falar, o que eu mais tenho conhecimento é sobre educação e é sobre a formação de profissionais. O químico, ele já sai um fundamentalista da faculdade, ele já não tem uma especialização, como por exemplo uma engenharia. Existe a engenharia elétrica, a engenharia química, a engenharia mecânica, a engenharia civil. Você sai um generalista que tem uma base científica e ao entrar no mercado você já esbarra com um desafio que é, puxa, eu entrei no mercado petroquímico. Você não está pronto para atuar nesse mercado, não está mesmo. Entrei no mercado de tintas, entrei no mercado de adesivos, selantes, colas. Entrei no mercado cosmético, né? Entrei no mercado farmacêutico, por exemplo, né? E dentro de cada um desses mercados ainda existem delineamentos profissionais diferentes dos quais você não está pronto saindo da faculdade. Você não tem acesso ao conhecimento dessas tecnologias com a profundidade que você precisa para exercer a profissão. Já é um desafio enorme sair da faculdade, se empregar e se qualificar para atender os requisitos mínimos da função. Então, o que eu gostaria de deixar como recado meu, independente da minha posição, que eu acho que acabou ficando um pouco clara, mas independente da minha posição pessoal, não deixem de se qualificar para atender os mercados. Se vocês deixarem de se qualificar, não importa se há um conselho regional te fiscalizando, não importa, não deixe de se qualificar. A qualificação profissional deve ser um desígnio humano e não propriamente legal. Não vamos deixar de nos qualificar, de buscar cursos, de buscar capacitação, de buscar informação e atualização, sempre, tá certo? É isso que eu gostaria. Não importa se esse projeto de lei vai realmente entrar em vigor e vamos ter a desregulamentação ou não, que hoje aguardo o despacho do presidente. Hoje é dia 21 de janeiro, tá? Não deixem de se capacitar. Não deixem que este processo de desregulamentação desmotive vocês a sempre buscar a melhoria contínua em suas atividades, tá bom? Aqui é a informação, eu sei que tá longo, já quase 20 minutos de vídeo, mas acredito que sirva para acalmar alguns corações de muitos profissionais, ex-alunos, amigos, colegas que hoje encontram-se aflitos, tá bom? Qualquer coisa, quiser me corrigir, tá? Eu não estou aqui para falar a verdade, eu estou aqui para tentar expandir consciência, trazer um pouco de trocas de ideias de modo respeitoso. Então, me corrija aqui nos comentários, tá certo? Caso eu tenha me equivocado em alguma coisa. E vamos, claro, trazer informações retilíneas e relevantes a todos que assistirem aqui.
tá bom? Um forte abraço a todos. Até mais.